Conversa com meu povo. Segue-me. A Igreja no Brasil celebra pela terceira vez um ano vocacional, com o tema Vocação, Graça e Missão, e o lema Corações Ardentes, Pés a Caminho. Certamente muitos dos sacerdotes religiosos e religiosas que a Deus se consagraram nos últimos anos foram tocados por muitas canções vocacionais, e algumas delas foram instrumentos de Deus para o chamado. O Evangelho do 10º domingo do tempo comum, o chamado de Mateus, que ilumina a nossa reflexão, recordou-me uma dessas canções, altamente inspirada, de autoria do grande Padre Zezinho. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu telônio ou jogando a rede, sob a figueira ou a caminhar, buscando água para minha sede, querendo ver meu Senhor passar. Quando Jesus passar, quando Jesus passar. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. No meu trabalho e na minha casa, no meu estudo e no meu lazer, no compromisso e no meu descanso, no meu direito e no meu dever. Quando Jesus passar, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. O telônio, banca de impostos, Levi ou Mateus, foi o lugar do encontro com Jesus, que pronuncia sem rodeios uma palavra forte: segue-me. Este homem estava apenas no lugar do seu ganha-pão, certamente questionado e julgado por tantos judeus, pois trabalhava para os romanos, tinha fama de traidor do povo e, quem sabe, fama de ladrão. Até hoje, a cobrança de taxas, impostos e tributos assusta e até irrita muita gente. E Jesus chama. É que a graça do chamado, pelo que sabemos, toca cada pessoa no âmago de sua história, partindo de onde se encontra. Deus não seleciona, chama. Alguém já disse com propriedade que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Aqui, a primeira lição da história de Mateus. O chamado é universal. Todos têm da parte do Senhor um olhar especial como preferidos por Ele. Só Ele pode e sabe preferir cada um de nós sem desprezar os outros. Jogando a rede estavam Pedro, Tiago e João. Sob a figueira, Natanael. A caminhar iam 2 discípulos do Batista, João e André. A samaritana buscava água. O curioso Zaqueu queria ver o Senhor passar. Do Evangelho, damos um salto para o nosso tempo. Muitos foram chamados no próprio trabalho, outros encontraram o Senhor no recesso de seu lar, rezando em casa com a palavra de Deus. Muitas pessoas se debruçaram no estudo em busca da verdade e a encontraram junto com uma vocação. O ambiente de lazer, como acontece em nossos oratórios festivos, ou a prática do esporte, ali chegou o desejo de competir por um prêmio maior. Esses entenderam a palavra de São Paulo: todo atleta se impõe em todo tipo de disciplina. Eles assim procedem para conseguirem uma coroa corruptível. Quanto a nós, buscamos uma coroa incorruptível.
enquanto o descanso e a contemplação de lugares aprazíveis foi o caminho para a inspiração descida do céu para tantas pessoas. E quantas pessoas, sensibilizadas pelo compromisso com um mundo novo e diferente, no seu direito e no seu dever, encontraram os sinais e os rastros da vontade de Deus que se fez vocação em suas vidas. E resolveram dar tudo, como nossos amigos os primeiros discípulos. Diz o Evangelho, caminhando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e seu irmão André. Estavam jogando as redes ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse-lhes: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam no barco com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Ele os chamou. Deixando imediatamente o barco e o pai, eles o seguiram. Com Mateus, o cobrador de impostos, aconteceu o mesmo. Segue-me. Ele se levantou e seguiu-o. Depois, festa, banquete fraterno da misericórdia. Seguir e deixar tudo pelo tudo encontrado é mais uma lição. Deus conta com os acontecimentos e conta com as pessoas para o chamado. Qualquer cristão, irmão ou irmã de todos os estados de vida tem a possibilidade e o dever de chamar, dizer a crianças, adolescentes, jovens e menos jovens, quando percebe numa outra pessoa sinais de uma vocação possível de consagração total a Deus, na vida sacerdotal, religiosa, consagrada e missionária. Deus certamente tocará, por ocasião da reflexão que agora apresentamos, também hoje, tocará o ouvido e o coração de muitas pessoas para verbalizarem o convite em nome da Igreja e, mais do que tudo, em nome de Deus. E não tenham receio de enviar aos bispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, pessoas consagradas, aqueles nos quais se identifica tal provocação positiva vinda de Deus. Devo repetir, como o fiz em outras ocasiões, que as vocações existem, mas falta trato, carinho, cuidado. Aprendemos assim que todos somos agentes vocacionais e instrumentos de Deus a serviço da sua Igreja. Mais uma lição. Vale acrescentar ainda que as circunstâncias alegres e também as mais dolorosas podem ser os caminhos escolhidos por Deus para o chamado vocacional. Deus não provoca as coisas negativas, mas sabe aproveitar tudo o que acontece se transformamos em ocasião de amor a Ele e ao próximo, como caminho de salvação e graça, assim como uma estrada vocacional. Ninguém despreze o valor profundo do aparente fracasso. Não há qualquer fato sem um apelo de Deus. Mais um passo em nosso aprendizado. Todo chamado de Deus a um serviço na Igreja passa necessariamente pelas etapas normais, com a resposta ao querigma que anuncia o amor de Deus, a busca da conversão a Jesus Cristo, Senhor e Salvador, como consequência da situação de pecado em que uma pessoa pode encontrar-se, suscitando uma abertura ao Espírito Santo que ensina a viver, a amar e a orar. Resultado será o compromisso com a comunidade de igreja, cuja vida e apelos levará as pessoas, especialmente os jovens, a se comprometerem
numa resposta e consagração a Deus. Não há pressa, mas há urgência. Não dá para ficar parados. E aqui está uma lição fundamental. Tudo isso há de acontecer com o apoio e dentro da comunidade cristã, desde as pequenas comunidades cristãs missionárias, as comunidades eclesiais de base, as paróquias, os ambientes dos movimentos e pastorais, os eventos de qualquer porte na igreja. Não falte o apelo a que tenhamos mais operários para a messe. E em todas as comunidades de igreja, ressoe a indispensável oração pelas vocações, ouvindo o que diz o Evangelho. Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão por elas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Caríssimo irmão, caríssima irmã, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, muitas pessoas nos mandam perguntas e isso nos dá muita alegria, porque procuramos juntos as respostas. Hoje começamos com Amélia Souza, de Belém. Norberto, existe alguma relação da festividade de Corpus Christi com os tapetes de serragem que são colocados nas ruas? Bom, o relacionamento é das artes populares. A procissão de Corpus Christi não depende de tapetes, mas as pessoas gostam de manifestar a sua devoção através desses enfeites que são feitos nas ruas, como vimos na última quinta-feira em vários locais de nossa Arquidiocese de Belém e por aí, por todas as partes. Existem lugares onde essa tradição está muito consolidada e as pessoas fazem grandes tapetes, grandes enfeites. Isso aqui você vai encontrar outros tipos de tradição, como as pessoas às vezes, penso por exemplo, de onde eu sou, que é de Minas Gerais, as pessoas guardavam as colchas, as toalhas mais bonitas para colocar nas janelas no dia de Corpus Christi, à passagem da procissão. Então, relação da festividade de Corpus Christi não necessária. Se eu passar na rua com o Santíssimo Sacramento sem um tapete, a procissão será feita da mesma forma. Mas a relação é a devoção das pessoas, porque Corpus Christi é tornar público o que nós acreditamos, presença real em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Sagrada Eucaristia. Joana Sarmento, de Belém. Alberto, como podemos entrar no reino dos céus? Bom, Joana, primeiro o reino dos céus não é depois da morte, simplesmente. Nosso Senhor ajudou a entender, o reino dos céus está aqui, pertinho, vamos dizer, de parede meia, né? No dia de Cristo Rei, tem uma oração, um prefácio da missa que diz assim, que Ele vai entregar ao Pai reino de amor, de justiça, de verdade, de paz. Onde está presente o Evangelho vivido, aí o reino de Deus está presente. O reino de Deus se espalha. Então, ele não será somente depois da nossa morte, também, e ali vai ser definitivo, mas enquanto caminhamos até chegar este momento, nós vivemos os valores e as realidades do reino de céus, do reino de Deus, aqui nesta terra. E qual é a tarefa da igreja? Ser a visibilidade do reino de Deus. Como? Através do amor a Deus e do amor ao próximo. Então,
O reino de Deus já está no meio de nós. Quer entrar nesse reino, quer ficar dentro desse reino, é viver a palavra de Deus. Isadora Castro, de Belém. O Senhor pode refletir essa passagem? Muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Quando vier o Espírito, o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Já percebeu no Evangelho que o pai, quando fala, joga tudo no filho? Este é meu filho amado, escutai-o. Jesus se dirige ao pai, o pai é que sabe a hora. Seja feita a vossa vontade, nos ensina a rezar. Do Espírito Santo fala, o Espírito vai ensinar todas as coisas. É porque Pai, Filho e Espírito Santo vivem num amor que é eterno. O que o Espírito Santo faz? Faz acontecer o reconhecimento de Jesus Cristo. O Espírito Santo nos faz rezar, chamar a Deus de Pai. O Espírito Santo faz dizer que Jesus é o Senhor. O Espírito Santo nos conduz à verdade. Jesus prometeu que viria o Espírito Santo, até porque os próprios discípulos de Jesus eram muito medrosos. Ficaram corajosos depois do derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. Mas quando ele estava com eles na última ceia, imagine o medo que ficavam aqueles discípulos, quando ele falava de despedida, quando falava de partida, porque ele anunciava a sua morte, falava também da ressurreição, mas parece que eles nem conseguiam prestar atenção. Depois ele ressuscitou, apareceu-lhes várias vezes, mandou que ficassem em oração, aguardando a vinda do Espírito Santo. Então, essas palavras que foram agora citadas na pergunta do capítulo 16, versículos 12 e 13 do Evangelho de São João, essas palavras ganharam uma luz imensa, como se dissesse assim, agora estamos entendendo, porque veio o Espírito Santo e deu-lhes a possibilidade de continuar a obra de Jesus, o que a igreja deve fazer até a volta do Senhor no fim dos tempos. Pergunta de Inês Aquino. No Alberto, a Bíblia não é uma só? Há diferença entre os termos protestantes e católicos? A Bíblia católica é diferente? As edições protestantes, evangélicas, da Sagrada Escritura, faltam alguns livros e alguns trechos de livros do Antigo Testamento. Essa é a diferença. Eles consideram como se fossem livros deuterocanônicos. A tradição é muito antiga, porque alguns livros foram escritos fora do ambiente da Terra Santa, foram escritos na língua grega. Então, muitas tradições ligadas aos evangélicos, aos protestantes, colocam isso aqui como se não fossem livros da lista chamada do cânon da Bíblia. Eu já vi edições muito interessantes, também feitas por editoras protestantes, que colocam um acréscimo como se fossem, dizendo assim, esses são os livros deuterocanônicos, não é? Nas Bíblias católicas existe uma explicação direitinho que esses textos, eles ficaram fora de várias edições protestantes, mas a Bíblia católica tem todos esses 7 textos que muitas vezes não estão nas edições protestantes. Mas tudo aquilo que está na Bíblia protestante está na Igreja Católica, só que nós temos coisas a mais que alguns textos deles não trazem. Conceição Soares, de Belém. Então, Alberto, como o senhor pode ver católicos que são ligados em horóscopo, feitiços, bruxaria, amuletos? O que a igreja diz? Primeiro, eu lamento, né? Eu lamento. Nós não precisamos dessas coisas. Ficar ligados em horóscopos, feitiços, bruxaria, amuletos. O que a igreja diz? Diz que essas coisas não têm consistência de verdade. Então, não devem ser buscadas, não devem os católicos recorrer a tais tipos de coisas, porque não correspondem à nossa fé. Para nós,
o Senhor e Salvador tem um nome, nosso Senhor Jesus Cristo. Nós acreditamos em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e não vamos atrás dessas chamadas forças que muitas vezes as pessoas acabam buscando por aí. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desejo que Nosso Senhor abençoe o seu final de semana, a sua participação na Santa Missa, a sua participação na vida da Igreja. Desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre. Amém.